Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Hoje um episódio muito especial, uma vez que estamos aqui na ressaca, no rescaldo de uma grande semana, mais uma grande semana para o ténis português, em particular para o Nuno Borges, que alcançou o seu maior título da carreira, o primeiro Challenger 175 da história do ténis, uma nova categoria introduzida pelo ATP, uma espécie de transição dos Challengers para os ATPs, especialmente nestas semanas, nestas segundas semanas de Masters 1000. O calendário este ano sofreu aqui algumas adaptações, e o primeiro Challenger de sempre desta categoria foi ganho por um jogador português, Nuno Borges. Venceu um torneio em Phoenix que tinha nomes como Matteo Berrettini, Diego Schwartzman, que aliás foi derrotado pelo português, também Gael Monfils, Richard Gasquet, enfim, vários jogadores que já passaram pelo top 10 mundial. Grande semana do Nuno, e hoje temos o gosto de contar aqui com o Rui Machado, para além de trabalhar numa base diária com o Nuno Borges, é também o selecionador nacional da Taça Davis, o nosso diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Ténis. Rui, obrigado por estares aqui presente connosco, e que pedia-te um primeiro comentário na manhã seguinte a esta alegria que eu acredito também foi para ti e para o Nuno da conquista deste título. Obrigado eu pelo convite. Sim, realmente foi uma grande conquista para a carreira do Nuno, para o ténis português. Esta nova categoria, este nível dos Challengers de 75, vem aproximar muito daquilo que é um ATP 250, não é? 250 pontos para 175 já não é grande diferença. E é uma grande subida no ranking, um grande passo em frente na carreira do Nuno. Acho que tem vindo a dar pouco a pouco, tem ido melhorando a sua performance, os seus resultados, a sua maneira de trabalhar. Tem tido uma evolução muito constante, e isso vai-se notando no ranking, vai-se notando nos resultados, naquilo que mais visível, não é? Nós que trabalhamos diariamente com ele, vamos vendo outras coisas, mas aquilo que é mais visível são os resultados. E felizmente tem conseguido. E este começo de ano foi extraordinário, apesar do Australian Open não ter corrido da melhor maneira, mas também foi uma decisão técnica alargarmos a época até mais ao final, já quase ao princípio de dezembro, já a meio de dezembro. A preparação não foi a ideal, mas foi mesmo essa a intenção de entrar direto no Australian Open, e por isso não tivemos a preparação desejada. Mas pronto, agora os resultados estão a aparecer. O trabalho que ele tem vindo a fazer está a dar frutos, e não podíamos estar mais contentes. Rui, mais do que o lado técnico e do jogo dentro de corte, o que parece transparecer mais no Nuno e ao ver os encontros é uma grande confiança e uma grande certeza no ténis dele, e uma crença maior do que se calhar, por exemplo, em algumas alturas do ano passado foi transparecendo. O que eu te pergunto é se esta imagem que ele passa de que pertence realmente a estes grandes palcos e vai mostrando isso, se esse era o clique que faltava para ele conseguir este nível de resultados, dar um passo em frente, porque parece transparecer isso, que ele está muito mais confiante nele e que realmente pertence a este nível. Bom, eu pessoalmente não acredito muito em cliques. Eu acho que há momentos em que se conseguem juntar mais peças, mas as peças têm que ser vindas a ser trabalhadas, e acho que é o que está a acontecer. Neste momento juntaram-se algumas peças daquelas que já vemos a trabalhar há algum tempo. E relativamente à confiança, se qualquer jogador deste nível mentalmente é muito especial, e o Nuno também o é. E ele consegue encontrar soluções e encontrar caminhos alternativos quando nós muitas vezes não esperamos. E essa é uma capacidade que ele tem, que o torna um jogador muito especial. Um, e, e eu penso que essa confiança que vemos agora, eu acredito muito que a confiança vem da preparação, e ele tem-se preparado muito bem, tem feito um trabalho, tem trabalhado cada vez melhor, e ele próprio, como jogador, sente isso, sente que está mais preparado, para enfrentar estes jogadores. E obviamente quando entra para dentro do campo, isso sente-se. Naturalmente, o adversário está lá para nos causar dificuldades, não é? E temos que entrar sempre com essa mentalidade que vamos ter uma tarefa difícil e disponíveis para resolver os problemas, que isto aqui é jogar ténis. Mas sente-se isso, que ele já está mais preparado, sente-se mais preparado para enfrentar estes grandes jogadores.
e por outro lado, também está a adaptar-se também, está a habituar-se a estes palcos, a habituar-se a este nível, a habituar-se a ser um grande jogador, como é, porque tudo também tem sido bastante recente para ele, esta caminhada, portanto também não é preciso também às vezes solidificar um bocadinho alguns passos que se vão dando. Pois até o Nuno esteve cá aqui no nosso podcast depois de ele ter ganho a Monterrey e eu lembro, falámos exatamente disso, de que ele há menos de 3 anos era o número 599 do ranking, quando o circuito estava congelado e de repente está neste patamar. Portanto, é um salto de facto muito grande e que lá está, tem de se ir consolidando as coisas. Sim, sem dúvida, mas é um salto que é fruto de uma das grandes qualidades do Nuno, que é a consistência no trabalho. Ele é um atleta muito, muito consistente e tem, provavelmente, é top mundial naquilo que eu considero as coisas mais importantes, que é o querer. Ele quer muito, tem muito presente o sonho de jogar nos grandes palcos e de ser um grande jogador de ténis. Tem aquele sonho, como dizem os espanhóis, em português não há uma palavra que transcreva tão bem, mas a ilusão, que é uma mistura de sonho com vontade, e ele tem muito isto, como se fosse uma criança pequena, e isso é excelente, porque ele vive estes momentos e estas oportunidades como se fossem as últimas, e tem vindo a traduzir-se em grandes resultados. E de facto, como dizias, tem sido um início de temporada incrível. Se olharmos, obviamente, aos pontos que ele já somou neste início de ano, são já muitos, está nos primeiros 25 da race, dos jogadores do ranking apenas deste ano. Vocês, quando planearam a época, como dizias, esticaram um bocadinho a pré-época, jogaram a meia já em dezembro, isso obviamente deve ter depois condicionado um bocadinho o Open da Austrália, mas tinham algum plano a médio prazo daquilo que esperavam em termos de resultados e de ranking, ou tem sido também um criar de objetivos conforme as semanas vão avançando? Isto no ténis é como já ouvi dizer algumas vezes, uma semana pode mudar tudo obviamente nós temos de ter disponíveis para ir aprendendo e para ir modificando os objetivos e aceitando o momento em que estamos. Mas o principal objetivo para esta época era solidificar-nos no top 100. E essa também foi um grande objetivo logo para o início do ano, começar no quadro principal da Austrália, começar entre os melhores, para passar uma mensagem de começarmos o ano bem, começamos o ano entre os melhores do mundo, para nos irmos habituando a estar aqui no meio dos grandes, dos bons, para nos irmos habituando a ser um dos bons jogadores, considerados um dos bons jogadores. E esse é um processo que vamos fazendo. O Nuno tem correspondido muito bem. Sabemos também que há fases melhores que outras e estamos preparados também para enfrentar a fases mais difíceis. Mas ele tem correspondido muito bem, tem evoluído muito bem, mantém essa humildade, que é o que mais nos preocupa sempre, é continuar a trabalhar diariamente naquilo que falta melhorar. Eu sou um bocadinho obcecado por isso. Gosto de desfrutar dos resultados, mas estou sempre preocupado já no amanhã e não me deixo deslumbrar muito pelos resultados e estou sempre à procura de mais. Não sei, acho que o ténis é um pouco assim. Quando acaba a carreira, logo temos tempo de olhar para trás e ver o que é que se conquistou. E acho que numa equipa é importante que o jogador sinta que a equipa não está parada, que a equipa está à procura de melhorar e o Nuno é muito assim, está muito focado em melhorar, muito preocupado se tiver alguma lacuna que o impeça de obter mais resultados e por isso, se a equipa estiver focada nisso, vai ajudá-lo bastante. Falar em desfrutar dos resultados, neste caso o Nuno não tem tempo nenhum para desfrutar daquilo que foi a conquista deste título, não é? Já agora com o qualifying de Miami, como é que se segue logo isto? Ele vai fazer essa viagem grande de Phoenix grande, ainda é grande, de Phoenix para Miami, para jogar já hoje a fase de qualificação. Como é que se faz esta mudança de torneio? É continuar, mas vindo de ganhar um torneio para começar outro do zero, obviamente é exigente. Como é que se faz essa transição e também como é que tu geres isso com ele? Bom, na verdade, a primeira coisa que teremos que avaliar hoje será as condições físicas que ele se encontra.
E essa é uma avaliação que vai ter que ser feita mais tarde, daqui a mais umas horas. Porque realmente foi uma semana extraordinária, mas agora começa uma nova semana, novas condições, e tudo começa de novo. E tem que haver essa disponibilidade mental. Eu sei que na grande maioria dos casos existe a parte do Nuno, ou seja, é uma das grandes qualidades que ele tem. Mas vamos ter que ver as condições. Hoje está de chuva um pouco de manhã, choveu um bocadinho cedo mais. Se chovesse e adiassem os jogos seria o ideal, para nos dar para dar mais um dia para descansar. Mas pronto, o ténis é mesmo assim, já sabíamos que ia acontecer e como costumamos dizer, os problemas bons. Ele dizia há bocadinho, falámos 30 segundos, ele dizia exatamente, tinha brincado com o João Sousa no início da semana sobre esse podia vir a ser um problema positivo. Desse ponto de vista, também tiveste muitos episódios parecidos ao longo da tua carreira, semanas a jogar 2 vezes por dia e depois rápidas transições para torneios da semana seguinte, para fases de qualificação em torneios da semana seguinte, mas de facto esta viagem, apesar de ser o mesmo país, é quase, se fosse na Europa, era quase de um lado ao outro da Europa, não é uma transição, uma viagem fácil. Sim, e com muito pouco tempo entre a final e o jogo, menos de 24 horas. Mas curiosamente ontem encontrei aqui um dos meus grandes amigos do circuito, que partilhou comigo o treinador e viajámos juntos, o Marcelo Granollers, e ele comentou comigo, ganhei esse Challenger 125, na altura 125, em Irving, Irving ou Irving, não sei como é que se pronuncia, e passei o qual e fiz segunda ronda aqui em Miami. Portanto, cada caso é um caso, não é? Obviamente. E ele certamente não jogou 2 jogos no dia da meia-final, dos quartos e a meia-final. Pronto. Cada situação é uma situação, mas que existe isto no ténis, que é uma coisa que acontece algumas vezes, é. Agora nós temos que saber aqui a experiência para tentar temos que ter aqui a experiência para tentar resolver as coisas da melhor maneira, ser inteligentes e gerir esta situação. Nem sempre é fácil, mas vamos ver. E a última palavra é sempre do jogador e como ele se encontra. Olha, Rui, como é que é treinar o Nuno? Como é que ele é? É fácil? É difícil? É preciso puxar? É preciso travar? Como é trabalhar com ele? Um jogador top nunca é fácil. No entanto, eu gosto do difícil que ele é. Ou seja, porque é um difícil exigente com ele próprio, um, em que em que se responsabiliza ele próprio pelo processo, e isso é o primeiro passo para ter, na minha opinião, para ter sucesso. Sentir que tens uma equipa ao teu lado para te ajudar, mas na verdade um jogador de ténis joga sozinho em campo, decide sozinho, apesar de agora poder existir um pouco de coaching, mas na verdade as decisões são muito rápidas, é um desporto individual, e essa autorresponsabilização é muito importante para o sucesso. Não é preciso puxar, é preciso travar, porque como eu disse, é um atleta, é um jogador que gosta muito, quer muito, e então é preciso eu também aprendi rápido nas primeiras semanas que começámos a trabalhar, e era preciso travar e não puxar. Portanto, quando é assim é mais fácil. Há uns dias, destes vídeos que nos aparecem às vezes nas redes sociais, apareceu-me um vídeo destes motivacionais em que dizia que o treinador não, resumidamente dizia que o treinador não tem que motivar o atleta. Essa força não tem que vir do treinador, tem que vir do atleta. E o que eu sinto é isso. Ele não precisa da minha energia, ele tem energia. Se um dia precisar também vou estar cá para ajudar, mas é muito pontual que eu tenha que lhe passar a energia e que não seja intrínseca dele próprio, dele mesmo, ou seja, que não venha de dentro. Portanto, é um difícil, porque é preciso gerir um bocadinho esse querer gigante que ele tem, porque isso também, quando se tem um querer gigante, traduz também um bocadinho mais momentos de frustração, e é preciso saber gerir um pouco, mas é um difícil que eu gosto. Antes de te libertarmos, queria te fazer uma pergunta mais geral, obviamente, sobre o ténis português. Vêm aí semanas também boas, naturalmente com o Estoril Open, depois com a Billie Jean King aqui em Portugal, com vários torneios Challenger. Tivemos uma série de 6 semanas também de provas ITF em Portugal, com
metade delas ganhas por portugueses. O Henrique Rocha fez, em particular, semanas muito boas, que eu sei que também é um valor importante para o cargo. Como é que tens visto a evolução dos nossos jogadores mais jovens e como é que viste, em particular, estas 6 semanas no Algarve para os jogadores portugueses? Eu acho que isto mais uma vez prova que nós temos provas em Portugal, ajuda os portugueses. Nós controlamos o cenário, controlamos as condições, e ajuda-nos a evoluir. E estes torneios, agora no início do ano, vieram demonstrar isso mais uma vez. Não só é o momento em que se conquistam os pontos e os resultados, mas é também uma perspectiva de futuro que se dá aos mais jovens. Que veem que há oportunidades em Portugal, que é possível, que está aqui perto, não são objetivos muito longe, tem que se viajar muito, que é preciso investimento tão grande. Portanto, é mais perto de ser possível ser profissional de ténis. Isso é uma perspectiva também quando, nos momentos de tomar a decisão de vir a ser profissional ou não. E acho que isso tem-se vindo a notar. O próprio Nuno, ele próprio diz que aproveitou muito bem a oportunidade e que não teria subido tão rápido se não tivesse tido a oportunidade de jogar Challenger em Portugal. Estes futures também têm vindo a demonstrar que estão a ajudar. Eu vejo que nem sempre isto é um objetivo muito difícil, ser profissional, mas que temos valores, temos jovens que podem vir a ser. O Henrique é um deles, que fez agora bons resultados, não é o único, mas é um deles. Tem que continuar o seu trabalho e acho que sem trabalho ninguém vai conseguir, e acho que essa mentalidade já está bem presente na cabeça dele. Portanto, eu acho que é continuar, aproveitar as oportunidades, perceberem que há uns anos atrás não existiam tantas oportunidades como existem agora, tentar aproveitar, serem agradecidos, porque eu, por exemplo, a minha carreira inteira não foi assim tão curta. Nunca joguei um Challenger em Portugal, o único que houve, eu estava lesionado, foi em Guimarães, e nunca tive a oportunidade de jogar um Challenger em Portugal. Isso, com a quantidade de challenges que há, e mesmo como processo de evolução para os mais jovens, as oportunidades, por muito que às vezes não somem pontos lá, dá-lhes uma perspectiva diferente do nível, dá-lhes um enquadramento diferente. Acho que é muito. Sim, sem dúvida. Essa reflexão é interessante, não tinha pensado nisso, mas de facto, tirando aquele de Guimarães em 2013, deverão ter sido mais de uma década sem challengers em Portugal, o que é de facto incrível perceber como as coisas agora estão tão diferentes. Rui, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Esperemos voltar a falar em breve e que seja outra vez para falar de coisas boas, e que corra tudo bem agora em Miami com o Nuno. Sabemos que obviamente vão ser aqui dias desafiantes, mas estamos a torcer para que as coisas corram bem. E nós voltamos em breve com mais um episódio do nosso podcast. Já sabem, podem continuar a seguir-nos por aí no site, nas redes sociais, deixar os vossos comentários, as vossas sugestões. Nós voltamos em breve com mais um episódio do nosso podcast. Obrigado. Obrigado pelo convite.